10 aplicações pessoais poderosíssimas sobre o tanque de Betesda. Havia um paralítico naquele lugar, né, naquele tanque onde se acreditava naquela época, né, a própria teologia entende de que aquilo era uma crença, não era realmente um anjo, né? Ali pessoas ficavam, uma multidão, na verdade, a palavra vai dizer aqui no Evangelho de João, capítulo 5, aguardando a visita de um anjo que tocava naquelas águas, balançava aquelas águas, e a primeira pessoa que adentrasse naquele tanque seria curada. Então a Bíblia Sagrada diz que ali também havia esse homem paralítico, entendendo que a sua hora iria chegar. Mas o que chama a nossa atenção, vamos dar aqui para 10 aplicações pessoais. A primeira delas está aqui no versículo 3, que a Bíblia diz: nestes, nos tanques, né, jazia grande multidão. Primeira multidão de enfermos aqui no caso. Primeira coisa aqui, Jesus nos enxerga em meio à multidão. Quando nós temos fé, eu fico imaginando, né? Imagine você no meio de uma multidão, o primeiro pensamento que viria seria: eu sou apenas mais uma pessoa. Porém, quando nós temos fé, nós não somos apenas mais um na multidão. Você vê que ele estava ali rodeado, a palavra jaz, né, vem do verbo jazer, e que também significa sepultado ou simplesmente estar deitado, mas também normalmente quando você lê aqui jaz fulano de tal, é porque ali está sepultada uma pessoa. E talvez a fé daquela multidão era uma fé sepultada, mas aquele homem não, aquele homem estava ali esperando, acreditando que a sua hora iria chegar. Mesmo diante de uma multidão de mortos, aquele homem ainda tinha fé. Então, conserve a sua fé. Amém? Versículo de número 5, segunda, né? Aqui na verdade foi 2 em 1 já. Olha que como Deus é tremendo. Versículo 5, ele diz que o homem estava ali um homem, né, que havia 38 anos estava enfermo. Não se sabe, né, se aquela era uma enfermidade de nascença, se ele adquiriu talvez durante a vida, provavelmente era de nascença. Esse homem provavelmente estava ali naquele tanque, aguardando pela sua cura durante muitos e muitos anos, né? Ele tinha provavelmente aqui 38 anos de idade, eu acredito que era um problema de nascença, mas não importa se esses 38 anos ele estava, né, doente de nascença, se ele adquiriu de repente algum problema durante a vida. O fato é, eu coloquei aqui no meu estudo, um encontro com Jesus apaga todo o nosso passado de sofrimento. Tremendo, hein? Segunda lição, segunda aplicação pessoal. Um encontro com Jesus apaga todo o nosso passado de sofrimento. Por quê, pastor? Porque para Deus tempo não é, nunca foi e nunca será impedimento. Vamos lá para o vídeo não ficar longo. Versículo 6, terceira aplicação. Sendo que nessas duas primeiras foram 2 em 1, né? Então vamos lá. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Aqui 2 coisas, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo. O que é isso, pastor? Deus conhece a tua dor e Deus conhece a tua história. Amém? Como assim conhece a tua dor? Sabendo que estava neste estado. Qual? De sofrimento. O Senhor sabia do estado daquele homem e sabia da história daquele homem, havia muito tempo. Mas como nós falamos aqui, tempo não é impedimento para Deus. E aproveitando, já anota aí a 4ª aplicação pessoal. Nada está perdido para aquele que vive pela fé. Amém? Talvez muitos olhando aquele homem durante, e fiquem imaginando pessoas talvez passando ali e não se sabe há quanto tempo ele estava naquele tanque, não sei, talvez 5, 10, 20 anos, não sei, a Bíblia Sagrada não relata. Mas eu imagino talvez ele jovem, ali naquele tanque esperando a sua vez e nunca chegava, sempre alguém pulava antes dele, né? Mas é interessante que eu fico imaginando pessoas passando, olhando, e talvez perguntando para ele: poxa, mas até hoje você está aqui? Olha como é que pessoas às vezes tentam minar a nossa fé, né? Tentam, porque são pessoas que não têm a mesma fé do que nós. Então, a palavra mostra aqui, né, que aquele homem estava ali, mas, porém, nada está perdido
para aquele que tem fé. Eu tenho uma última aqui. A última, meu irmão, é para abalar geral. Fica comigo aqui até o final, tá bom? Aproveitando, se você está gostando do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, que aqui tem dezenas e dezenas de vídeos completíssimos como esse daqui, tá bom? Pois então, fomos lá, né, na quarta, foi a terceira ou a quarta, não sei, mas enfim, próxima. Vamos lá. Versículo de número 7. O Senhor Jesus pergunta se ele quer ficar são. No 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum. Vou resumir aqui, não tenho ninguém para me ajudar. E aí eu coloquei aqui, ó, tem horas que ninguém pode nos ajudar, somente Deus. Tem situações que o homem pode nos ajudar. Às vezes você precisa de uma cesta básica, alguém pode ir lá e comprar. Às vezes você precisa, sei lá, de alguma ajuda, alguém pode ir lá e te ajudar. Mas tem situações, tem casos, tem coisas que só o Senhor é que pode fazer por nós. Aqui o Senhor Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Ele não responde nem sim nem não. Ele diz: mas eu não tenho ninguém. Primeira coisa aqui, né? Às vezes Deus fala com a gente não entende. A resposta seria sim ou não. Mas às vezes a gente está com tanto problema que a gente não entende o que Jesus está falando. E aquele homem fala: mas eu não tenho ninguém. E essa aplicação aqui, ela é tremenda, né? Tem horas que é só Deus mesmo que pode nos ajudar. Vamos lá. Aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus dá ordem para aquele homem, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu imagino aquela cama era aquilo que aquele homem queria, se ver livre, né? Mas Jesus manda ele levar a cama para casa. Por quê? Isso aqui eu estou trazendo agora. Por que Jesus manda esse homem levar a cama para casa? Para que todos os dias, quando ele acordasse, ele abrisse os olhos, olhasse para aquela cama, ele iria dizer o seguinte: foi Jesus que me tirou de lá. Então aquela cama dentro de casa representaria o fato dele não esquecer quem tirou ele daquela cama. E outra coisa aqui, olha só que tremendo, ó. Quando ele leva aquela cama, versículo 9, a Bíblia diz que logo tomou sua cama e partiu, né? A Bíblia Sagrada mostra que é algo tremendo, ó. Eu coloquei aqui: aquele homem passa a carregar aquilo que o carregava. Ele era carregado por aquela cama. E agora ele coloca aquela cama nos ombros e ele está levando a cama. Vê se você pega o espírito disso aqui, ó. Passou a carregar aquilo que o carregava. Aquilo que era um problema, agora ele coloca sobre os ombros e leva. Que coisa tremenda, hein? O que é que tem sido um peso na sua vida? O que é que tem sido difícil para você? Jesus vai fazer com que você coloque isso sobre os teus ombros. Ou seja, isso vai ficar leve. O que era pesado vai ficar leve através da ordem do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que os judeus, né, criticando porque era sábado naquela ocasião, e aqui nós entendemos que todos os dias, na verdade, devem ser consagrados a Deus, né? E outra coisa aqui importante, deixa eu pegar o versículo aqui. O versículo 11, respondendo: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Aí a Bíblia diz que ele não sabia quem era. Aqui no versículo 13, ele simplesmente não sabia. Mas a primeira coisa aqui, ó, eu coloquei aqui, esses homens judeus no versículo 10, eles ficaram revoltados. O que é isso aqui, pastor? Nem todos se alegram com a nossa vitória. Nem todo mundo se alegra com a tua saúde, nem todo mundo se alegra de ver teu casamento restaurado. Não acho que é todo mundo que se alegra de ver você prosperando, de ver você crescendo, porque não é bem assim não, tá bom? Próxima aplicação. A Bíblia Sagrada diz que ele não sabia quem era Jesus. Por quê? Porque ele ouvia Jesus falar, mas os olhos estavam aonde? Nas águas. E eu coloquei aqui, ó: tire os seus olhos das águas. O que são as águas, pastor? São as segundas opções que o mundo nos oferece. A primeira opção do cristão é Jesus, sempre será ele. Mas às vezes nós temos esse defeito de tirar os nossos olhos de Jesus e olhar para as opções que o mundo coloca diante de nós. Não faça isso. Esse homem não sabia quem era Jesus. Por quê? Ele ouviu. Ainda bem que a fé vem pelo ouvir, né? Romanos 10:17. Porque ele ouviu a Jesus, mas os olhos estavam no tanque. Então tire os teus olhos do tanque, tire os teus olhos da água e coloque os teus olhos em Cristo. Amém? Porque tem coisas que não adianta, é só Deus que vai poder fazer por nós. Vamos lá. Deixa eu riscar aqui.
porque é muita coisa linda, né? No versículo 3 a gente viu aqui, aqui eu esqueci de riscar, que Deus ele nos vê mesmo em meio a uma multidão. Lá no 3 tinha uma multidão, mas Jesus viu aquele homem. Não interessa, Jesus vai nos enxergar. Aonde nós estivermos, no meio da multidão, ele olha por nós. Agora nós pulamos para o versículo de número 14. Olha que coisa linda. Agora para fechar com chave de ouro. Depois Jesus encontrou-o aqui, ó, no templo. O que é isso, pastor? Do tanque, voltando lá do início. Aquele homem que vivia no tanque, que jazia no tanque, sepultado no tanque, agora está no templo de pé. Do tanque para o templo. O que é o templo, pastor? Lugar de gente curada. O doente estava no tanque e agora curado, ele está no templo. Meu irmão, nós vivemos uma época perigosa de cristãos muitos que não gostam do templo. Isso é preocupante, é perigoso. Eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Cristãos que não gostam de estar no templo. Isso é muito sério. A Bíblia Sagrada diz que esse homem, conforme ele é curado, aonde Jesus o encontra? No templo. Ô meu irmão, lugar de crente é no templo, é adorando, é exaltando. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. É a reunião dos santos que se torna a igreja de Cristo. Amém? Para finalizar aqui, ó, Jesus fala para ele: vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que é isso, pastor? Coloquei aqui, ó, não adianta o corpo estar andando, porque ele era paralítico, né? Agora o corpo está andando. Não adianta o corpo estar andando se o espírito está preso. Tem muita gente assim, né? O corpo está andando, tá legal, mas o espírito está preso. Mas Jesus, ele liberta. Jesus, muito mais do que cura, Jesus muda a história completamente desse homem. E fica a reflexão: o que é que está paralisado na sua vida? Hoje a palavra vai fazer tudo soltar. Hoje a palavra vai fazer tudo andar. Que a partir de hoje eu profetizo na tua vida que tudo vai voltar a andar. Amém? Deus te abençoe.